Estamos ao vivo nesse domingão à noite para falar do tema mais pedido. Hoje é a aula 4 da semana Emagrecendo. Para quem está chegando agora, caindo de paraquedas aqui, o meu nome é Juliana Soares. Eu sou nutricionista, sou mentora de mulheres, especialista em emagrecimento feminino. Mesmo se você já passou dos 40 anos, essa é a minha especialidade, porque a gente acha que depois dos 40 é ladeira abaixo, que não tem mais jeito de emagrecer e que não tem como. Eu quero falar justamente sobre isso aqui, ó, intestino e obesidade, que foi um dos temas mais pedidos. E eu fiz empacotadinha essa aula para você já mudar a sua trajetória da sua vida a partir de hoje. Sim, é possível depois dos 40, é possível depois dos 50, é possível emagrecer em qualquer idade. Eu comecei a emagrecer o meu processo com 45 anos. Comecei no meu processo com 45 anos. Eliminei 16 quilos de forma natural, sem pegadinha, sem dieta restritiva, sem cortar nada do que eu gosto da minha alimentação. Emagrecendo de um jeito leve, entendendo quais são as bases reais de um emagrecimento definitivo. Então sejam muito bem-vindas. Deixa eu dar um oi para todo mundo. Márcia, bem-vinda mais uma vez. A gente vai conversar de muitas coisas importantes hoje sobre como o intestino afeta diretamente a nossa questão de sobrepeso e obesidade. Mas é que aí a gente só pensa, por uma vida, a gente foi doutrinada a fazer dieta para emagrecer. Então assim, eu tenho que mudar a minha alimentação porque eu preciso emagrecer. E parece que nenhuma outra vantagem é tão importante quanto o emagrecimento, porque a gente só tem um número na balança, a gente só tem uma questão estética direcionada para isso. Então nós fomos por anos, né, mentalmente treinadas para trabalhar que atividade física e dieta é para emagrecer. E aqui, na verdade, nem de dieta eu falo. Porque dieta, o que quer dizer? Dieta é a tradução, né? Quando a gente fala da origem dela, do latim, que quer dizer modo de vida. Então hoje, a pessoa que começa... Oi, Clau, bem-vinda. A pessoa que começa a comer frutas, verduras, começa a se alimentar melhor, começa a ter um estilo de vida melhor, já olha e fala assim, ai, olha aí, ó que fit, ó que isso, que aquilo. E na verdade, não tem nada disso. A alimentação, uma boa alimentação, vai muito, muito, muito além de questão estética. Mesmo porque, como tá na moda agora falar, meter um shape. Mesmo porque a gente já passou dos 40 anos, a gente só quer ter saúde, a gente quer viver bem, a gente não quer ter dores pelo corpo. A gente não quer ser a saradona da academia, né? Só que muita gente deixa, inclusive, de fazer qualquer tipo de atividade física porque não gosta de academia. Mas, enfim, eu recebo várias perguntas, eu recebo vários questionamentos e a maioria das pessoas fala, né? Ju, eu começo bem, mas eu não tenho motivação para seguir em frente. Então, o grande ponto a motivação, ela é um sentimento. Motivação é um sentimento e ela é igual bateria de celular, ela dá e acaba. Agora, disciplina é um hábito, mas como formar um hábito? Como fazer com que isso torne-se um hábito? Primeiro que a gente precisa de um motivo muito forte para isso. Quando o nosso motivo não é forte o suficiente, é porque a gente acostumou a viver no caos. É porque a gente está acostumado a viver no caos e aí quando você pensa em sair dele e pensar algo diferente, o seu cérebro fala assim, para com isso, dá muito trabalho, não vai boba, come esse doce aqui, come esse doce que muito melhor, você tá precisando de prazer agora. E é a lei implacável do cérebro, te dar prazer e fugir da dor o tempo todo. Te dar prazer e fugir da dor, dar prazer e fugir da dor. Então ele não quer te tirar daquele caos. Porque por mais que o caos não seja bom, é um lugar conhecido para o seu cérebro.
Então, quando você tenta sair daquilo e fazer algo muito, muito, muito melhor, ainda é desconhecido para o seu cérebro. Então, ele não entende muito bem isso. Aí a pessoa também me diz, aliás, quem já está me seguindo aqui, quem participou da Semana Emagrecendo, quem assistiu as 3 aulas anteriores, hoje é a aula 4. As 3 aulas anteriores eu fiz no YouTube. Quem assistiu no YouTube, ou se você não assistiu e que você quer assistir, essas aulas são gratuitas, só que eu fiz um grupo fechado para que pudesse ter mais volume de material, para que vocês pudessem receber informação em primeira mão. Mas a minha equipe manda para você, se você ainda assim quiser assistir. Digita aqui nos comentários aula, tá? Para que a gente possa se comunicar cada vez mais de perto, para que você tenha acesso aos meus materiais. Muito bem. A pessoa diz assim, não, Ju, mas eu não gosto não tenho motivação para continuar, não gosto de fazer exercício, não gosto de seguir plano alimentar. Eu sei como é. Eu vivi uma vida de altos e baixos. Eu vivi uma vida tentando fazer o que eu achava que era certo, mas do jeito errado. Porque emagrecimento definitivo não começa fechando a boca e fazendo exercício. Começa trabalhando a nossa mentalidade. E é exatamente isso que eu ensino no meu método. Método Conexão Corpo e Mente. Amanhã abrem as inscrições. Amanhã abrem as inscrições, é a mentoria do método. A mentoria é onde eu pego cada uma das minhas alunas e das minhas mentoradas pela mão para conduzir até chegar no seu objetivo. Ok, chegou. E agora? Continua comigo, porque a gente tem uma equipe, eu brinco, uma equipe de peso, literalmente, para que a gente tenha o suporte, para que você mantenha o seu peso. Afinal de contas, você está cansada de tantos altos e baixos, você está cansada de voltar a ganhar peso depois de uma dieta, não é? Ou de uma restrição alimentar, enfim, você está cansada. Você só quer definitivamente chegar onde você deseja, onde talvez você desejou uma vida inteira. Muitas pessoas me dizem, tenho medo de fracassar novamente. Eu te ensino, tudo bem? Boa noite, deixa eu dar um oi aqui. Eu te ensino a reverter isso, porque não existe resultado ruim. Toda quinta-feira a gente faz na mentoria o nosso dia do resultado e a gente aprende que não existe resultado ruim. Existe resultado e o que fazemos com ele. É o que fazemos com o resultado que faz a gente ir à frente a cada tropeço. Aí as pessoas também me dizem, não sei combinar alimento, Ju, então se você não prescreve dieta, eu vou comer o quê? Vai comer comida? Só que você vai aprender como otimizar o seu emagrecimento, como mexer no seu metabolismo para emagrecer. É tudo isso e muito mais. Ah, Ju, mas é um curso online que você dá um login e uma senha e a pessoa se vira? Não. Tem tanta coisa na mentoria que tem até curso gravado, mas não é curso gravado, é uma mentoria, é lado a lado, é de mãos dadas, um passo a passo, porque você não precisa de uma nova dieta. Você precisa de um passo a passo e alguém que te conduza por um ano de mentoria, tá bom pra você? Ju, mas eu tenho muita ansiedade, eu desconto na comida. Eu sei como é. A gente aprende a trabalhar, inclusive, a ansiedade com várias técnicas, como mindful eating, meditação, yoga e outras, né? Pessoas que me perguntam sobre a idade, a menopausa está atrapalhando o emagrecimento? Não. É o seu excesso de peso que está deixando a sua menopausa pior. É o seu excesso de peso que está deixando o seu corpo inflamado. É o seu excesso de peso e o seu intestino desregulado que está deixando você passar de maneira muito mais drástica por essa fase. Porque a menopausa é o fim da idade reprodutiva, mas não produtiva de uma mulher. A gente tem muito para fazer depois da menopausa. E emagrecendo leve, de um jeito que eu falo que é um jeito novo de emagrecer, porque as pessoas estão acostumadas a fechar a boca e malhar mais. E não dão conta de sustentar isso. Não é por aí. Não é. Beleza, Ju, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço, não sei por onde começar. Começa amanhã, já entrando no grupo VIP e se inscrevendo, porque as 10 primeiras inscrições, além de receber toda a mentoria por um ano, ainda vão receber acesso a uma plataforma para fazer atividade física em casa,
Enfim, o grupo VIP vai ter preferência na entrada das vagas, porque eu tenho poucas vagas. Como eu trabalho a mentoria com turmas pequenas, porque eu pego uma a uma das minhas alunas, todas as semanas. Não é assim aquela consulta na Nutri, que você vai uma vez, depois se volta 20 dias depois. Não. A gente tá todo dia juntas. Todas as minhas alunas têm o meu e-mail, o meu WhatsApp pessoal. Elas me chamam a qualquer momento. Já teve assim da mentorada passando, tô indo numa festa, o que que eu faço, o que que eu como? Tá aqui, você vai fazer assim, 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 você vai seguir esse passo a passo. Porque a maioria das mulheres hoje já tentaram tantas coisas que sim, não tem por onde começar. Não sabe por onde começar. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Ó, Dani, corredora, chegando por aí. É por isso que eu tô aqui para conversar com você. Porque você não precisa de uma nova dieta. Você não precisa tomar Ozempic, mulher. Você não precisa gastar R$1.200 por mês para voltar depois para estaca zero. Você não precisa ir contra o funcionamento normal do seu corpo para que a hora que você parar de tomar medicação, ou você vai tomar medicação pro resto da vida e depois vai ter que migrar para medicação mais cara, que é o Mounjaro, que tá chegando aí no Brasil por 3.700 por mês, porque o Ozempic para de fazer efeito. E eu só tô falando isso para você porque eu tomei. Eu tomei as primeiras versões era o Victoza, depois veio uma versão maior que era o Saxenda, e agora é a versão maior que é o Ozempic. E está chegando já no Brasil para quem o Ozempic já parou de fazer efeito, o Mounjaro. E o que vai ser depois? O que eles vão criar depois? Só para com isso. Existe vida sem Ozempic. Existe vida leve sem Ozempic. Existe não gastar fortunas com medicação para emagrecer. E todas as medicações para emagrecer que existem, eu já tomei. Por isso que eu falo isso. Eu sou uma nutricionista que aprendeu a emagrecer na vida real. Por quê? Porque eu fiz uma dieta para mim? Não, a dieta eu sabia. Eu sabia o que comer, eu sabia tudo, sabia tudo. E por que não funcionava? Isso aqui, ó. Mentalidade e emoções. Quando a gente transforma daqui para cá, para ação, você se transforma e nunca mais volta a ser a mesma mulher. Tá bom para você? Muito bem. Vamos falar de intestino? Vamos falar de intestino e como ele afeta muito o nosso sobrepeso, obesidade, sistema hormonal, enfim, tudo isso. 80% do nosso sistema imune está no nosso intestino. 80%, ok? Então, assim, quando a gente fala de doenças autoimunes, quando a gente fala hoje de problemas de tireoide, Hashimoto, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, tudo tem fundamento via intestino. Tudo começa pela boca e termina lá no intestino, porque o intestino tem uma ligação direta com o nervo vago, que está alojado aqui na base do nosso cérebro. Então o eixo cérebro-intestino comunica-se o tempo todo. 90% da serotonina, que é um hormônio, um neurotransmissor importantíssimo, neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, do relaxamento e do aumento, que se não está nas condições adequadas de sinapse, de transmissão de serotonina. Se a gente não tem serotonina circulando, o nosso apetite aumenta, a nossa vontade de comer doce aumenta. E onde começou tudo? No nosso intestino. 90% da serotonina de todo o nosso corpo é produzida no nosso intestino. Mais de 20 hormônios são produzidos no nosso intestino. E nós se temos disbioses intestinais, síndrome do intestino irritável, e só a síndrome do intestino irritável, que é uma das doenças intestinais, acomete uma em cada 5 pessoas. Sem falar do supercrescimento de bactérias no duodeno, sem falar de colite ulcerativa, sem falar de todas as doenças intestinais que existem hoje. E por quê? Estilo de vida. Estilo de vida. Então é o básico, é o basicão que a gente tem que fazer. É comer bem, se exercitar, dormir bem, gerenciar o estresse. Vocês têm noção de que é muito mais fácil do que a gente imagina? Só que parece que a gente tá vivendo uma Matrix.
Que a Matrix é: vai, dorme tarde, vai pra festa, se embebeda, come porcaria, come na rua, come comida prática, come comida congelada, vai, tudo isso aí é normal, é isso, porque no final das contas a vida é trabalhar, e você não consegue mais gerenciar tudo isso. E aí você precisa mesmo tomar um Ozempic, porque a indústria farmacêutica te diz isso. A indústria alimentícia te diz come. A indústria farmacêutica te diz toma remédio. Então a gente está vivendo num mundo onde quando a gente começa a pensar diferente, fala assim, mas ó que fit. Não é nada disso. A gente só está tendo um pouco de sanidade nesse mundo maluco que a gente vive. Por isso que quando a gente pensa de um jeito diferente e muda as crenças sobre muitas coisas, a nossa vida começa a mudar. Então assim, se você tem sintomas como, anota aí, tá? Fadiga crônica, dores articulares, dores pelo corpo, confusão mental, constipação, que é não evacuar todos os dias, ou diarreia, gases, inflamação no seu corpo. De repente você começa a ter tendinites, você começa a ter gengivite, você começa a ter candidíase de repetição. Se identificou com alguns desses sintomas? Tudo está no intestino. Nós temos até 8 metros de intestino. 8 metros de intestino. Você já imaginou o tamanho que é a área de absorção de nutrientes nele? Então assim, quando a gente fala hoje de confusão mental, a pessoa diz assim, ai meu Deus, deve ser já sintoma de Alzheimer, e é estresse, é isso. Confusão mental tem a ver com supercrescimento microbiano no duodeno, supercrescimento de bactérias fermentativas, supercrescimento de bactérias que não contribuem, inclusive, com a absorção de nutrientes. E da onde veio isso? Intestino péssimo. Meu médico indicou kefir de água. Sim, todos os alimentos fermentados são fantásticos, fantásticos. Pode investir nisso sim, tá? Quando a gente fala de confusão mental, principalmente, a suplementação com probióticos também parece ser interessante. Ainda, né, sobre o uso de fermentados, antigamente usava-se muito, né? O chucrute, alimentos fermentados que eram feitos em casa, o pepino na folha de parreira. Então imagina, os nossos avós tinham um conhecimento ancestral e que tinham muito mais equilíbrio até mesmo nisso. E hoje em dia a gente tem cada vez menos saúde intestinal, porque os alimentos industrializados não conversam, os ingredientes dos alimentos industrializados não conversam com a nossa saúde intestinal, porque são os xenobióticos, então eles interferem muito no nosso microbioma. Olha aí, ó, memória ruim, tonteira, exatamente. E olha só, ainda falando desse supercrescimento de micro-organismos no nosso intestino que não são benéficos para a nossa saúde, vem junto o excesso de peso, aumento do açúcar no sangue. E o que é o aumento do açúcar no sangue? Ai, minha nossa! Resistência insulínica, diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicerídeos altos, gordura no fígado. E aí o médico te fala assim, não, vamos tomar um remédiozinho aqui para baixar a glicemia do sangue, mas não trabalha no intestino. Aí a pessoa tá um pouco cansada, depressiva, pensamentos ruins. O médico dá um antidepressivo que influencia diretamente na nossa flora intestinal. Hoje já chamado de microbioma intestinal, que é como os micro-organismos que vivem ali interagem entre si para promover a nossa saúde. Então assim, tudo tem origem ali. Por exemplo, doenças tiroidianas. Sim, tem pode haver uma predisposição genética, principalmente em mulheres, mas a genética sempre representa em nós 10%. Tá? Quando a gente fala de doenças tiroidianas, principalmente Hashimoto, que é uma doença autoimune, a gente tem que melhorar o consumo de proteínas, que é o que eu falo muito aqui na minha mentoria, e a gente ajusta. Não é consumir proteína para ficar marombeira, não é nada disso.
A gente tem que consumir o mínimo necessário para o corpo funcionar bem, porque formação de hormônios da tireoide depende do consumo adequado de proteínas, né? Então tem que aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios e diminuir o consumo de carboidratos. E aqui, como eu falo que não é dieta, a gente não restringe nenhum grupo alimentar. O carboidrato não é o vilão da nossa alimentação. O vilão da nossa alimentação é o sentimento que nos leva a comer carboidrato em excesso. Ai, Ju, mas não dá pra mim, eu tenho paladar infantil. Vamos lá? Criança reclama, mulher adulta faz o que é preciso. Faz o que é preciso para ter saúde. Porque senão, cada vez mais, isso daí é fato. Se não fizer o que é preciso agora, e veja, o emagrecimento, nisso que eu falo aqui, é só a cereja do bolo. É só o finalzinho do processo ali que a gente vai ter como ganho, como benefício. Porque ajustando tudo isso, naturalmente o corpo entra em equilíbrio. Então, o emagrecimento, para a gente entender como processo, a gente cuida da base. E daí não volta a engordar nunca mais. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Tem um outro problema que acontece muito quando existe uma disfunção intestinal a partir da deficiência de ácido clorídrico ou de um excesso de ácido clorídrico também, que é a azia. Fazer o básico bem feito, isso aí, Carol. Para que a gente tenha resultados extraordinários de saúde, de qualidade de vida, a gente tem que fazer bem o básico, o ordinário, né? Que é o dia a dia. H. pylori, que é uma doença que se instala no nosso estômago. Às vezes por deficiência de ácido clorídrico, por disfunção intestinal, pode acometer a instalação e as consequências desse H. pylori, que pode chegar até a ter úlceras no estômago. Então, até mesmo hoje, que é muito comum também receitar os prazóis da vida, que são inibidores, né, daquela acidez excessiva. Isso aí, tomado de forma indiscriminada por longo tempo, acaba com a nossa flora intestinal. Porque a gente não consegue trabalhar bem a secreção de ácido clorídrico. Existem meios naturais da gente trabalhar isso, como o cloridrato de betaína, quando a pessoa tem baixo ácido clorídrico, e quando a pessoa tem muito ácido clorídrico, a gente consegue usar a babosa para aliviar isso e regular todo o nosso funcionamento digestivo. Outros problemas muito comuns para quem tem os problemas intestinais. Problema de sono, insônia, problemas de pele e problemas na TPM. Olha que louco isso! Aquela TPM fora do controle, isso aí tem a ver com o estrogênio e também aumenta a possibilidade de depressão e envelhecimento precoce. E tudo está no intestino, sim. Tá, Ju, beleza, você tá falando um monte de coisa, tá falando que precisa, o que é intestino, o que eu faço? Vamos lá? O que eu faço para corrigir a minha saúde intestinal? Vamos lá. Água. Vamos começar pela água. Nenhuma função do nosso corpo acontece sem a presença de água. Essa aqui é a minha garrafinha. Quem me vê aqui fazendo as minhas lives, as minhas aulas, eu tô sempre com a minha garrafinha. Essa aqui tem 750 ml. Eu tomo 4 dessa por dia. Por quê? Você tem que multiplicar, pegar o seu peso hoje e multiplicar por 35. É quanto você tem que tomar de água todos os dias. Todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. Tá? Consumo de alimentação crua. Crua seria verduras, frutas, castanhas. Quanto por dia? Quando eu falo de verduras, vegetais, legumes, frutas, eu estou falando aí de 400 gramas de consumo desses alimentos ao dia para ter a quantidade necessária de fibras para o nosso intestino trabalhar bem. Então precisa. 400 gramas de salada é bastante salada. E aí passa sábado e domingo, às vezes nem lembra que tem salada. Ah não, sábado e domingo não. Sábado e domingo é o dia que ao invés de descansar o corpo,
trabalhando, né, indo para a natureza, caminhando, porque isso descansa o corpo. Quando você coloca o seu corpo em movimento, você libera hormônios de relaxamento, inclusive descansa a sua mente. Esse é um final de semana ideal, mas não se enfiar no sofá e ficar comendo doce o resto do fim de semana e ter uma sensação de fracasso domingo à noite. Quantas pessoas que no domingo à noite ficam na internet procurando uma nova dieta, procurando uma nova solução para começar amanhã, né? Porque passaram o final de semana, não toma água, o intestino não funciona direito, come muito mais do que o seu corpo precisa, faz dia do lixo, fica comendo doce e daí não funciona. Então vamos lá, água, fibras, alimentos fermentados. Alimentos fermentados são muito importantes aí para a gente ter os probióticos. Então, o prebiótico é a fibra. Prebiótico é a fibra que a gente vai consumir através do alimento. E o probiótico é o micro-organismo que entra lá, povoa o nosso intestino e aí não permite que os micro-organismos fermentativos aumentem. E aí a pessoa fala, não, mas Ju, mas eu tenho muita vontade de comer doce. Sim, desbiose intestinal. Então eu falei aqui da questão do doce, do excesso de açúcar no sangue, do aumento desse supercrescimento microbiano, excesso de gases, vontade de comer doce, tem a ver com essa desbiose intestinal. São micro-organismos que, conforme os micro-organismos que a gente alimenta, eles vão crescendo. Então a gente alimenta os micro-organismos do bem ou os micro-organismos que não fazem bem para a nossa saúde. Então todas as origens das doenças hoje, da vida moderna, do mundo moderno, podem ser reduzidas ou até eliminadas cuidando do nosso intestino. Quando a pessoa também tem a questão da azia, porque é tudo uma coisa só, tá, gente? Aqui, começando a nossa boca e finalizando no reto, no ânus, que é por onde a gente elimina as fezes, é um tubo só. E a saúde tem que acontecer desde a boca até a saída. É todo o nosso trato digestório. Então, quando a gente tem problema de azia, refluxo, úlcera, tudo isso pode estar causando má absorção até mesmo de nutrientes. É a pessoa que vive tomando multivitamínico e não tem efeito. Vai fazer um exame, mesmo porque multivitamínico, eu posso ter excesso de algumas que não precisa e falta de outras que precisam. Então, absorção de vitamina D, absorção de vitaminas B12 e várias aí, principalmente a B12, que o metabolismo dela passa pelo estômago, são tão importantes a gente ter essa saúde gastrointestinal para ter absorção adequada de nutrientes. Então, o emagrecimento, ele vai muito além de só malhar mais e comer menos. É qualidade do sono. Então eu falei da água, falei das fibras, falei dos alimentos fermentados, melhorar a qualidade do sono, que eu melhoro a qualidade do intestino, e melhorando a qualidade do meu intestino, eu melhoro a qualidade do sono. E por fim, praticar o Mindful Eating. O que é isso? É uma técnica que deriva do Mindfulness, que é uma técnica de atenção plena. O que ela quer dizer? Que a gente precisa estar longe de qualquer distração na hora da comida. Essa técnica, ela por si só já emagrece, porque a gente passa a prestar atenção na comida. Então, comer sem distrações, prestar atenção no tipo de alimento que tem no meu prato, os aromas, os sabores, colocar na boca, fazer com que o alimento passeie pela boca, que a gente mastigue esse alimento, porque o nosso estômago, ele não é um liquidificador, ele não tritura comida. Se a gente não tritura com os dentes, o processo de digestão vai ser muito prejudicado. Por isso, o alimento pode fermentar com mais facilidade, as carnes, as proteínas principalmente, tem a condição de putrefação se não temos micro-organismos adequados e a digestão adequada. A gente exige muito mais o nosso trato digestório se não houver uma mastigação bem feita. A gente tem que preparar esse bolo alimentar para que ele seja absorvido, levado até o intestino e seja no intestino
passar os nutrientes que a gente precisa para nossa corrente circulatória, para chegar na célula, para que a gente esteja nutrido adequadamente. A grande maioria das pessoas que estão acima do peso tem problemas intestinais de várias fontes aí. Tem problemas com sono, tem problema com o gerenciamento do estresse, relatam muita ansiedade. Então, assim, é um conjunto de coisas aonde a obesidade e o sobrepeso é só um resultado de tudo que está acontecendo ali dentro do seu corpo, mas principalmente fora do seu prato. Quando eu digo que a gente engorda pelo que está fora do prato, porque é a ansiedade, é o estresse, são os excessos, né? O excesso de trabalho, o excesso de cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo, os excessos de não colocar limite aonde precisa, daí a gente não coloca limite em nada, em ninguém e nem na nossa alimentação. A gente não consegue mais pôr limite. E a gente acha que precisa de uma nova dieta para recuperar o peso, a autoestima e tudo isso. E tá tudo bem querer melhorar alguma coisa relacionada à autoestima. Tá tudo bem. A gente se sente muito mais confiante quando a nossa autoestima tá boa. Só que o que a gente não pode é achar que é malhar mais e comer menos. É a partir daqui que a gente melhora o que a gente coloca na nossa boca, que a gente melhora as nossas sensações e a gente trata de maneira integrativa. A gente cuida de tudo que precisa aqui, no aqui, agora. E a técnica do Mindful Eating faz muito esse trabalho, da gente mastigar, da gente sentir o sabor do alimento, que a comida chega lá no intestino, é bem absorvida e tudo mais. E é isso aí, porque quando a gente fala da questão intestinal, eu cuidei da minha saúde, eu cuidei da minha obesidade e cuidando do meu intestino, naturalmente eu emagreço. E falando em emagrecimento, amanhã abrem as vagas para mentoria Conexão Corpo e Mente. Vamos lá. O que é a mentoria? É importante a gente ressaltar, porque tem pessoas que estão me chamando no direct, perguntando o que é a mentoria. Ó, a Lu chegando aí. A Lu, só de assistir as minhas lives, já emagreceu. E é isso aí, Lu, que bom que te veio aí de novo. Que bom te ver aí nesse domingão para já começar segunda-feira continuando a me seguir, a ver meus conteúdos e colocar tudo em dia, né? O que é a mentoria do método Conexão Corpo e Mente? É um método, um acompanhamento de um ano, junto comigo e com a minha equipe, sendo que o método possui duas fases, o programa possui duas fases. Na primeira fase, olha que delícia caminhar no parque, isso aí, contato com a natureza, melhora a saúde intestinal. Eu tava falando de intestino hoje, Lu, depois você assiste desde o comecinho. Então, o método, o processo, o programa tem duas fases. A primeira fase dura 8 semanas. Nessas primeiras 8 semanas, a gente tem ferramentas práticas para acelerar resultados. Mas principalmente nas primeiras 8 semanas de mentoria, a gente trabalha a questão da mentalidade. Não existe nenhum emagrecimento efetivo, duradouro e definitivo sem trabalhar a questão da mentalidade. Todo pensamento gera um sentimento que nos leva para uma determinada ação. Ainda na primeira fase tem o curso gravado com mais de 25 aulas. Todos os dias, por 8 semanas, vocês recebem um áudio meu matinal, com as tarefas diárias, com a reflexão, com as percepções, com a reprogramação mental. A gente tem áudios de meditação e de conscientização para o emagrecimento, específicos para o emagrecimento. A gente tem plantão de dúvidas toda quinta-feira, tem o acesso diretamente comigo, todas as alunas têm o meu WhatsApp pessoal, para que nós estejamos totalmente conectadas no processo de emagrecimento. E todas as quintas-feiras é o dia do resultado. O dia do resultado é quando a gente faz as medidas, quando a gente faz a foto da evolução. A foto é para a pessoa mesma ver
Porque contra fotos não há argumentos, né? Se hoje você deixou de tirar fotos porque não gosta de se ver nas fotos, a gente acompanha essa evolução e que é linda. Então a gente tira medidas, faz foto, sobe na balança, vê se a balança mexeu ou não. A balança é só uma das métricas que a gente usa, não é a métrica principal. Então essa é a primeira fase. Nessa primeira fase, além disso, nós temos mentorias ao vivo, interativas com todo o grupo. Embora a mentoria seja em grupos, eu abra turmas de mentoria, o acompanhamento é individualizado. É completamente individualizado os direcionamentos, inclusive com as diretrizes nutricionais personalizadas. O que é essa diretriz nutricional? Você falou que não é dieta, agora você está falando de diretriz nutricional? Não. Eu, Juliana, nutricionista, devolvo nessas 8 semanas a você o protagonismo por suas escolhas alimentares, organizando o que você precisa comer, as quantidades, os melhores alimentos, mas com liberdade. Da mesma forma que a gente orienta e direciona todo o consumo alimentar para o emagrecimento, tem-se toda a liberdade de comer o doce favorito, de comer o prato favorito, e tá tudo bem. Só que a gente aprende como comer e ainda assim emagrecer. Porque aqui o meu lema é que todas as minhas alunas emagrecem de forma leve, sem que precisem deixar de comer o que gostam. Muito bem, nessa primeira fase você já consegue perder, né, nessas 8 semanas, né, eu tô montando 4 aqui, isso mesmo, Carol. É o mesmo conceito das mães desnecessárias. A gente tem que ser uma mãe que torna-se com o tempo desnecessária para os filhos. Os filhos têm que ter uma autonomia, os filhos têm que voar, né? E é isso que eu quero. Perfeito, exatamente. E para que você nunca mais volte a ganhar peso. Esse é o grande ponto, né? Então, nessas primeiras 8 semanas a gente controla tudo isso e é possível perder até 10% do seu peso corporal, já nas primeiras 8 semanas. E quando eu falo de perder 10% do peso corporal, eu estou falando de estudos científicos sobre o Ozempic. Quanto que o Ozempic faz perder de peso? Até 10% do peso. E daí para de perder peso, você não perde mais. E aí você fica refém da medicação. E aí quando você volta, né, você para de tomar medicação, o seu peso volta. É matemática, não tem como. Porque você estava brigando com o seu corpo. E principalmente os efeitos colaterais do Ozempic, como por exemplo gastroparesia. Estava falando até agora da questão intestinal. Então se a pessoa já tem intestino preso, vai ficar mais preso ainda. Se a pessoa tem problema de digestão, vai ficar mais difícil ainda a digestão. Porque ele trabalha nessa questão do estômago diminuir o movimento peristáltico, que é como a comida vai sendo levada para baixo para ser absorvida. Trabalha com a questão de deficiência da absorção de nutrientes por conta disso tudo. A comida, ela fermenta ou até mesmo ela vai putrefar por conta dessa dificuldade, dessa gastroparesia. É muito louco tudo isso. Por quê? Para emagrecer? Gastar uma fortuna por mês, R$1.200 por mês, só por uma questão estética? E a tua saúde? Quanto vale a tua saúde? Quanto vale você envelhecer bem? Saudável, brincando com seus filhos, com seus netos, cuidando do que realmente precisa, né? Então, enfim, eu falo isso porque as minhas alunas, a Viviane, já só na primeira fase ela emagreceu quase 9 quilos. E assim, continua cada vez melhor, cada vez tendo mais resultados, mais saúde, mais positividade no pensamento dela. Aqui comigo é um caminho sem volta. Aqui sim, porque você emagrece e não volta a ganhar peso. Muito bem. Falei da fase 1. Na fase 2, é uma comunidade exclusiva de alunas e todas se ajudam. Ali nós temos até mesmo um grupo de inteligência coletiva das mulheres que já atingiram o seu peso, que ensinam outras mulheres, que falam passo a passo, que motivam, que ajudam, porque o poder do ambiente faz toda a diferença no nosso processo de emagrecimento. Nada adianta você ir na Nutri e voltar para um ambiente de obesidade. O ambiente, as pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você convive, às vezes a tua casa não te ajuda, às vezes o teu trabalho não te ajuda, o teu ambiente não te ajuda a emagrecer. E aqui a gente tem uma comunidade justamente para isso,
para fortalecer. A gente tem aonde se apoiar para você nunca mais voltar a ganhar peso. Além dessa comunidade de mulheres, de alunas, a gente tem desafios mensais para incentivo ao programa, para a gente trabalhar assim a motivação. Claro, motivo para uma ação. A gente continua o tempo todo estimulando a motivação, mas o que vai fazer você ter resultado de médio e longo prazo e nunca mais voltar a engordar, claro, é a disciplina que a gente aprende a ter através da formação de hábitos de forma progressiva. Ensinei isso na aula 2. Se você não assistiu às aulas da Semana Emagrecendo, hoje é a aula 4. Aulas 1, 2 e 3 foi fechada. Você tem que digitar aqui aula e a minha equipe vai mandar o link dessas aulas para você. E elas vão sair do ar amanhã cedo, porque amanhã cedo a gente abre as vagas da turma de mentoria, da turma a segunda turma de 2024. Eu abro pouquíssimas turmas ao ano, justamente porque o acompanhamento é muito individualizado. Ainda na fase 2, a gente tem a continuidade do acompanhamento, do dia do resultado, todas as quintas-feiras tem o feedback, a personalização de cada resultado, a gente direciona, ajusta, aperta o parafuso que precisa, porque muitas vezes você não sabe qual parafuso tem que apertar, mas eu sei. Então você cuida de você e o emagrecimento deixa comigo que eu te conduzo no lugar que você, hoje, me ouvindo aqui, talvez você nem imagine que você é merecedora, mas é um lugar incrível, é a tua melhor versão. E sim, é possível, sabe? Parar de sentir a roupa enrolando, ter que ir com cinta em festa, de não conseguir amarrar direito o sapato, de não ter fôlego para nada, de se sentir cansada, de estar o tempo todo tendo vergonha, de não conseguir escolher as roupas, das roupas terem que te escolher. Não é você mais que tá no comando da tua vida, é a comida que tá no comando da tua vida. Como assim? E aqui ninguém deixa de comer. Esse é o mais incrível. Imagina, eu emagreci 16 quilos. As minhas alunas têm resultados incríveis. 10 quilos, 9 quilos, 8 quilos e assim vai. Isso que a gente nem terminou ainda as primeiras turmas de mentoria, nem completou um ano. E ela já tem esse resultado fantástico. Né? Porque aqui você aprende a emagrecer de um jeito leve. Eu sou chefe de cozinha, adoro comer, adoro cozinhar. Como é que eu ia fazer? Eu tinha que mudar essa chavinha, né? E muda para sempre. Nessa segunda fase da mentoria são 10 meses. Então nós levamos 10 meses, então a primeira fase dura 8 semanas, 2 meses, agora os outros 10 meses. E aqui a gente tem um time fantástico. Nutricionista especializado em comportamento alimentar. Nós temos psicólogo, neuropsicóloga, especialista em emagrecimento. Nós temos educador físico, nós temos outros terapeutas, nós temos médicos, nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar de todos os aspectos do emagrecimento. E de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento leve, de um envelhecimento feliz. Não é a comida que está no comando, é a gente que está no comando da nossa vida. Porque, Ju, beleza, eu tô com 45 anos, tô com 50 anos. Não é quantos anos você tem. É quantos anos ainda te restam. E eles têm que ser ótimos. Eles têm que ser fantásticos. Então, para com essa ideia de se você está pensando em tomar um Ozempic, ou se você já pensou em tomar, ou começou a tomar e quer se livrar, fica aqui comigo. A mangueira solta no teu caso. Então, na verdade, até o doce, tudo isso, a gente aprende a lidar com o dito do doce. O excesso de doce tem origem na questão intestinal, tem origem na questão de liberação de neurotransmissores. É muito... eu não posso dizer que é complexo. É uma engrenagem da dita da vontade do doce e que é possível de ajuste. É um parafusinho que a gente ajusta na engrenagem e vai para o lugar. É possível, sim. Porque, na verdade, você não é viciada em doce, você não é dependente de doce. Talvez você tenha aprendido desde criança a ser acalmada com doce. E daí, quando o teu pensamento está muito confuso, o doce acalma. Claro que acalma. Então, a gente aprende a lidar com isso. O que eu tenho que pensar para não comer doce o tempo todo?
E daí você vai escolher também um dia na semana para comer o teu doce preferido e tá tudo bem. Porque aqui comigo é liberado. É liberado o doce. Só que você vai fazer o que com isso? Você tá liberado? Vai comer o tempo todo? Não, né? Não. Quando a gente proíbe, tudo que a gente proíbe, a vontade aumenta. Quando a gente tem relação, uma boa relação com a comida, a gente emagrece sem nem sentir. Beleza, Ju, entendi. A mentoria abre amanhã. Amanhã eu falei que a primeira turma, é a segunda turma de 2024, para a lista VIP de mulheres que estão muito interessadas, eu tenho desconto para essa turma. É isso aí. Eu tenho desconto, um bônus para essa turma que vai fazer a inscrição amanhã, na primeira hora, às 7 horas da manhã. Eu tenho um bônus de R$500. Além disso, as 10 primeiras que se inscreverem tem o acesso à plataforma de atividade física para fazer em casa. Tem pilates, tem yoga, tem HIIT, que é o exercício aquele que emagrece, tem ginástica funcional, tem meditação, tem treino de força, tem treino aeróbico, tudo na plataforma de exercício. Mas isso é só para as 10 primeiras. E o bônus de R$500, quem entrar nessa lista VIP, tem que digitar VIP aqui nos comentários, que daí a minha equipe manda o link para você entrar para amanhã, às 7 horas da manhã. Você coloca um despertador no teu celular para que você possa já ter o acesso. Tá, Ju? Beleza, mas então fala quanto é que custa. Vamos lá, se você fosse tomar um Ozempic, você ia gastar 14.400 por ano, tá? Então, assim, a média do custo do Ozempic varia entre R$1.100 e R$1.300. Vamos colocar na média R$1.200, você gastaria 14.400 ao ano. Se for investir em questão de nutrólogo, médicos, nutricionistas, aonde você vai na consulta, porque esse é o padrão. Esse é o padrão. E eu já atendi em consultório também. Hoje eu tenho muito mais resultado com as minhas alunas de mentoria do que eu tinha em consultório. Então você vai na Nutri, ela te dá um cardápio e você volta para casa e te vira, né? Mais ou menos assim. E era assim comigo também. Você volta daqui 15 dias, você volta daqui 20 dias. Então o médico é a mesma coisa, o nutrólogo, ele vai te pedir um monte de exame. E aqui também, comigo, se você tem exames recentes, eu até indico para que você faça exames para que a gente possa analisar e direcionar a questão de suplemento de vitaminas quando necessário. Por isso que o acompanhamento é individualizado. Mas eu estou dizendo de custos. Então, médico, nutricionista, que daí você vai ter que voltar a cada 2 meses. Se você tem convênio, é aquele médico ou aquela nutri que vai destinar 15 minutos a 20 com você. Não vai te conhecer. Não vai saber a fundo sobre você. Aqui a gente tem 1 ano de acompanhamento. Todo dia vocês estão comigo. Todo dia vocês têm o meu contato direto pra gente conversar. A gente tem médico, a gente tem psicólogo. Então se imagine que beleza, Ju, eu não vou então no médico do convênio, eu vou pagar um particular. É de R$300 a R$1.000 uma consulta. Hoje com um bom médico, com uma excelente nutri, que te ouça, que fique lá 1h30 com você, para realmente te conhecer. Todos os demais é aquela consulta, né? Até existe o termo visita de médico, porque é muito rápido. Enfim. Terapia. Terapia específica para emagrecimento. Não tem terapia mais em conta do que R$350 a sessão. Então você iria investir R$1.400 no mês. E eu não tô falando que isso não é bom, muito pelo contrário. Eu só tô dizendo que tem aqui. Que tem aqui. E medicamentos? Quanto se gasta hoje com medicamentos? Quanto se gasta com medicação em farmácia para remediar? Não é tratar a causa, você está remediando. É a pessoa que vive com dor de cabeça e toma Neosaldina. Continua dor de cabeça, toma Neosaldina. Mas não entendeu, às vezes, que a causa da dor de cabeça é um monte de alimento inflamatório que está tomando, que está consumindo. E aí vai continuar gastando dinheiro com Neosaldina. Né? Então, quando a gente trata a base, a gente cura a causa. E por isso que não engorda mais. Então,
R$200, vai, duzentão de farmácia por mês. Quanto é? Então vamos lá, Ozempic 14.400 ao ano. Médico fora do convênio que vai ficar realmente conhecendo as tuas dores e os teus amores, quando eu falo, de 300 a R$1.000, dependendo do médico. Terapia, R$350 a sessão. Farmácia, mais duzentão por mês. Olha, fazendo a conta aí já passou do orçamento, né? E é isso, a vida tem sido isso, apagar incêndio. E quando a gente começa, de fato, investir na nossa saúde, a gente deixa de gastar com doenças. A gente deixa de gastar com remédio e remediar doenças. A gente cura. Beleza, Ju, quanto custa isso? O valor da mentoria, o ano todo, custa 1.900. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais fácil. Vamos lá. R$1.997 o ano inteiro. Você vai investir R$1.997 o ano inteiro. Mas se você está assistindo essa live aqui, eu não vou te cobrar o 1.997. Se você entrar no grupo VIP, você tem R$500 de bônus. Você vai investir na sua saúde para um ano de mentoria comigo e com a minha equipe, 12 vezes de R$149,31. Mais barato do que provavelmente você investe em farmácia hoje. Nem perto de Ozempic. Com tudo num só lugar. Tem até o slogan de uma loja que é assim, né? Tudo num só lugar. E é aqui. É aqui. Aqui, o método Conexão é o ponto final entre o desejo e a conquista do seu emagrecimento e da sua saúde. Afinal de contas, é o que eu falo. Quantos anos você tem? Todos aqueles que ainda te restam. Quanto vale? Quanto vale você recuperar a sua autoestima? Você recuperar o seu relacionamento, seja com o marido, com um novo namorado, enfim, não sei. Não sei. Mas quando a nossa autoestima tá baixa, nem isso tá bom. Quanto vale você ver seus filhos, seus netos crescerem? Ó, a Carol falando aí. Eu sou suspeita em falar, mas eu tenho muitas pessoas que, como a Michelle falou, a Michelle já mandou embora 7 quilos só na primeira fase da mentoria. Ela falou que foi o melhor investimento de todos os últimos anos que ela fez. E quem quer saber a história dessas mulheres, podem assistir nas aulas 1, 2 e 3. Tem a história de muitas delas lá, contando como foi a trajetória e como tem sido emagrecer nesse método. Emagrecer do lado de dentro aqui. O grande ponto aqui é quanto vale, né? Porque eu falo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Quem já conhece a minha história, quem tá me seguindo, quem já tá há algum tempo aqui comigo, viu que eu aprendi na dor. Eu tive que aprender na dor. Eu decidi emagrecer porque a minha mãe pegou Covid e o quadro dela se agravou muito rápido. Por quê? Porque ela estava obesa e com um intestino completamente deficiente. Ela tinha diarreias crônicas, ela não conseguia mais tratar esse intestino. Todas as nossas tentativas eram frustradas porque ela comia as emoções dela. Passou uma vida assim. E o quadro dela se agravou muito rápido. E eu tinha uma decisão. Eu podia fazer diferente a minha história. E eu fui ao fundo do poço. E eu descobri que o fundo do poço ensina mais lições do que o alto da montanha. E que principalmente o fundo do poço tem mola. E foi no momento de luto, foi no momento mais difícil da minha vida. Eu tinha perdido o meu emprego, me mandaram embora da universidade, eu e mais 300 e tantos professores, porque a universidade que eu trabalhava foi vendida.
pandemia, falecimento da minha mãe, enfim, várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, agora chega. Agora chega. Se eu não cuidar de mim, o que vai ser? O que vai acontecer daqui para frente? E eu tinha que definitivamente cuidar da minha vida, porque eu não queria ter o mesmo destino. Eu queria ver meu filho crescer, eu quero ver meus netos crescerem, eu quero estar com 80 anos e ir passeando no parque como eu fui hoje de manhã, andando de jipe como a gente gosta de fazer aqui em casa. Eu quero ter saúde e longevidade para viver muito bem. Não viver com uma caixinha de remédio que só aumenta. Não viver com dores pelo corpo. Não. Eu tive que tomar uma decisão. Foi quando eu tive certeza que só a nutrição não ia resolver. Porque eu era nutricionista. Eu sabia o que tinha que fazer, certo? E como é que não funcionava? Por que não funcionava? Por que eu não me mantinha magra? Foi quando eu fui estudar a mente humana. Eu fui estudar programação neurolinguística, eu fui estudar linguagem do corpo através da psicossomática. Eu tive mentores que me auxiliaram em todo esse processo e eu trabalhei a mentalidade. E hoje eu uno todo o meu conhecimento, todos os meus erros eu peguei, eu transformei no que é necessário e agora você pula parte dos erros e só fica com os acertos. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Para que você não precise mais cometer erros. Porque eu imagino que você já fez várias tentativas ao longo da tua vida aí para perder peso. E voltou a ganhar. E por quê? Porque a base não foi sólida. E foi exatamente isso que aconteceu. E aos 45 anos eu tomei as rédeas da minha vida e eliminei 16 quilos de forma definitiva. Sigo magra, sigo bem e hoje inspirando outras mulheres a seguirem esse caminho. Porque a nossa decisão, a nossa vida, o nosso futuro depende das decisões diárias que a gente toma. Diárias. Eu tenho certeza que o tempo vai passar para todo mundo. E vai ano e vem ano, você continua reclamando das mesmas coisas. Então, só toma a decisão, só se joga. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu cuido disso para você. Daqui a um ano, eu tenho certeza que você vai desejar ter começado hoje. Porque daqui a um ano, já vai estar outra vida, né? Se você entrar na mentoria. Mas se não, a gente continua reclamando das mesmas coisas. Não é projeto verão. É projeto de vida. Te espero amanhã às 7 horas. Digita VIP aqui, para você, se isso faz sentido, digita VIP para você receber a lista VIP para entrar nesse horário das 7 horas da manhã, que é quando vai abrir a inscrição. Depois disso, a gente já tem o valor cheio, que é de 1.997, e não tem o acesso à plataforma e os outros bônus. Eu não falei dos bônus, né? Nossa Senhora! Além de tudo isso, ainda tem um e-book sobre treinamento de mentalidade, focado no emagrecimento, e-book de receitas e uma aula exclusiva com a nossa neuropsicóloga falando das fases do emagrecimento, como que as emoções são processadas em cada fase do emagrecimento. Te espero do lado de dentro, que a gente comece essa semana arrasando, tomando decisões que vão mudar a nossa vida. Beijo, fui!